Dúvida ou não pôde participar. Cadê? Eu estou retornando. Eu tinha tirado o capital da VT e voltou para a Infinox. Foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Entrei no projeto, estou muito satisfeito. Entrei com medo, por o resultado está incrível. Quem não entrou, está deixando dinheiro na mesa, é mesmo, gente? Eu sou novo, não entendo nada. Como eu conseguiria usar os robôs para poder ganhar dinheiro? Vamos lá, ó. Se você não entende nada de mercado de Forex e já quer começar com a questão da automação, a gente pode te auxiliar a literalmente pegar na tua mão e te ensinar. Hoje em dia a gente tem um conteúdo didático bem extenso aqui dentro do, do canal do Telegram, que tem inúmeros vídeos tutoriais, desde comprar VPS, instalar robô e etc. A proposta inicial do projeto é que ela seja o mais simples possível. Ou seja, tudo que você precisa é só instalar a ferramenta, logar a sua conta, arrastar para dentro do gráfico e dar OK. Só isso, nada mais. O máximo que a gente puder fazer para poder tornar esses passos ainda mais simples, através do feedback de vocês, a gente vai acabar fazendo, para que cada vez mais pessoas possam aderir a isso, tá? Então, Alisson, chama o suporte técnico, ou então chama a Celina no WhatsApp, não sei onde você conseguiu o link dessa live, se foi no Telegram, né, ou se foi dentro de algum dos grupos que a gente tem dentro do WhatsApp, que eles vão te auxiliar exatamente no passo a passo que você precisa fazer para você começar a lucrar, igual o pessoal mais velho que está aí falando no chat, ou então, igual os resultados, né, dos clientes que a gente posta dentro das nossas redes sociais, tá? Mesma coisa, tá, Eric? Para você te falar a mesma coisa. É, entre em contato com o suporte, a gente vai te passar todo o passo a passo. Normalmente funciona assim. Você entra em contato, a gente passa o link da corretora parceira, você cadastra dentro da corretora, deposita, cadastra dentro do site, a gente libera o seu ID, libera o seu e-mail, e aí de lá de dentro do próprio site você pode estar escolhendo o robô que você vai rodar de acordo com o seu perfil de investidor. Se você for uma pessoa que é mais agressivo, lá dentro vai ter. Se você for uma pessoa que é mais moderado, lá dentro vai ter. Se for uma pessoa que é mais conservador, lá dentro vai ter, tá? Se você não sabe qual robô escolher, a gente tem uma lista de contas que está rodando os robôs lá dentro da plataforma. Então, por exemplo, Gabriel, eu não sei qual robô escolher. Qual que você me aconselha? A gente tem lá os top ranking. Vou mostrar para vocês aqui os top ranking, tá? Vou compartilhar a tela aqui, vou mostrar para vocês. Vou acessar o site aqui, colocar essa tela do Zoom do lado de cá. Deixa eu fechar minha câmera aqui para o Zoom dar prioridade para a tela. Vocês estão vendo qual tela? A de cá, né? Cadê? Acho que é essa mesmo. Isso, essa mesmo, tá correto. Que dentro aqui entraram, acho só fazer o login aqui. Ó, aqui na lateral, a gente tem um ranking, ó, para cada tipo de perfil de investidor. Tem aqueles que buscam maior lucro, né, sem levar em consideração o DD. Então, clicando aqui, vai mostrar para vocês todos os robôs, tá? E os servidores aonde eles podem ter esses resultados aqui. Para aquele investidor que normalmente é um cara mais seguro, então ele pode vir aqui e selecionar os robôs que estão em cima desse servidor, que tem um drawdown máximo já calculado. Tem aqueles que querem um profit factor maior, tem aqueles que querem um índice de confiança maior, né, dentro de alguma estratégia. Tem outros aqui que tem uma porcentagem de recuperação maior. Então, ainda assim, se depois de ter acesso ao perfil, você não saber qual que vai ser o robô de investimento que você vai colocar para poder rodar dentro da sua conta, tá? Você pode estar pedindo uma ajuda ou suporte. E a gente vai te fazer algumas perguntas, é claro, para poder te aconselhar ali qual que é o melhor lugar onde você deve ir, tá? E a gente vai te auxiliar para poder colocar as ferramentas para rodar. Tá? Ninguém fica sem atendimento, não, viu? É simples, eu entrei sabendo de nada e não tive muitas dificuldades por conta dos vídeos tutoriais, bem didáticos, sem falar no suporte. Exatamente. A gente tem uma ideia aqui, ó, pessoal, de todos os vídeos tutoriais, ó, passar para vocês aqui, quer ver? Ó? Fica dentro dos canais de comunicação com a gente. Ó.
aqui dentro do próprio. Acho que a maioria de vocês recebeu o link aqui dentro, né, desse canal. Olha, que tem todos os vídeos tutoriais referentes à plataforma. Por exemplo, guia definitivo da plataforma, né, como criar sua conta, como filtrar os melhores robôs para o seu perfil de investimento, como escolher algum robô vencedor entre os melhores, como interpretar as métricas, né, que são as métricas dentro do próprio site, ó, que mostra, por exemplo, quando você clica em um robô aqui na lateral, tem o lucro que ele foi feito, o DD, o perfil, o trade. Aqui na lateral também tem algumas informações técnicas, né? Caso você seja algum usuário mais velho e tal, e queira mais profissional, por assim dizer, poder filtrar melhor. Aqui dentro, como definir o lote exato. Então, tudo referente à plataforma está aqui dentro. E fora disso, tudo referente a robôs, a gente tem vídeos tutoriais um pouco mais extensos e um pouco mais didáticos, justamente para poder atender essa galera, tá? Quer aprender a manusear robô mesmo, profundo, mas enfim, se você é uma pessoa basicona, que só quer colocar ali a sua grana, deixar render e sacar no final do mês, aqui dentro já tem tudo que você precisa para poder estar entrando e lucrando aí com a gente. Vou ter que sair agora porque estou sem vídeo de serviço. Só passei para agradecer por tudo, irmão. Enfim, deu tudo certo, ganhando e não perdendo. Se der tempo, quando eu chegar em casa, valeu. É isso. Gente, falar para vocês, ó. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a hora de matar é agora, tá? Eu vou abrir essas lives com vocês pelo menos umas 2 vezes por semana, tá? Nesse mesmo horário fixo, para que eu possa literalmente auxiliar vocês. Além dos vídeos tutoriais que já tem aqui dentro, se precisar de eu compartilhar a tela, fazer na frente de vocês e auxiliar cada um de vocês individualmente, a gente vai fazer, tá? Tem alguém aí com alguma dúvida a respeito sobre instalação, escolha de robô, plataforma, que quer tirar comigo aqui ao vivo? Se tiver, pode falar. Pessoal que for chegando, eu vou aceitando aqui. Acha que R$ 1.000 é um valor bom para começar? Sim, dá para você começar com esse valor sem problemas. A gente sempre vai aconselhar a pessoa a começar com no mínimo US$ 300. Por que esse valor? Porque o lucro que você tem com esse investimento, ele passa a fazer diferença na sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que começa lá, né, com 300 USD, ó. Aqui, ó. Deixa eu abrir outro aqui. Ó, você começa com 300 USD, isso dá mais ou menos do que uns R$ 1.600. Então, por exemplo, se tu fizer ali uns 10% desse valor no mês que for, né, logo de início, já faz uma diferença. Já dá para você levar a tua mulher para jantar, entende? Já dá para poder ajudar você na gasolina, enfim. O ideal é você sentir que o mercado pode te dar algo. Aí você anima a aportar mais, anima a investir mais e anima principalmente a aprender mais. Tá? Então, por isso que a gente fala que 300 USD é o mínimo, justamente por conta dessa expectativa, para poder suprir a expectativa da pessoa. Quando a pessoa entra com um valor muito pequeno, ela entra já pensando em alavancagem. E a vida da pessoa que alavanca dentro do mercado de Forex, ou seja lá o que for de modo geral, ela normalmente dura pouco. Então, por exemplo, vamos supor que você começa com um carro. Aí no seu primeiro mês você faz só 200, R$ 300, o que já está ótimo, a gente já está falando de 30% ali dentro. E acha pouco, o que você vai querer fazer? Você vai querer alavancar. E dentro do processo de alavancagem, a sua estadia vai ser bem, bem, bem curta. E aí você vai acabar saindo do mercado financeiro acreditando que ele não é para você, que você só perde dinheiro e etc. E vai ter uma experiência negativa e saindo prematuramente, tá? Conheço inúmeras pessoas que se tivesse segurado um pouquinho mais já estaria ganhando uma grana doidada, mas acabou saindo. Qual seria o melhor robô para o Shao? Vamos lá. O Shao SD em si, ele é um ativo de volatilidade alta, tá, pessoal? Ou seja, é justamente o que eu estou falando, é já para alavancagem. Aqui dentro, ó, a gente clicando em robôs, cadê? Time frame, não, aqui, ó, ranking. A gente pode perceber que o ranking dos robôs mais lucrativos, quem lidera é justamente o Shao, ó. Carrega. Ó, aqui, ó. Quando eu clico aqui em maior lucro e seleciono qualquer dos servidores das corretoras que a gente trabalha, sempre o SHA-USD é o responsável por um lucro bem acima da média, tá? Então, Gabriel, se fosse para poder colocar para rodar o SHA-USD, que eu não gosto desse ativo, a gente coloca esse ativo aqui, porque os clientes pedem bastante, né? Um robô que dá suporte a esse ativo. Eu escolheria alguns desses aqui, ó, GDGalha. GDGalha. Existe um robô de alavancagem aqui dentro da plataforma
que é o GD agressivo, ele também roda em par de moeda, tá? A gente recebe excelentes feedbacks deles rodando em par de moeda. Então, daria para poder você fazer a cruza perfeita entre um robô normal, que opera um ativo arriscado, ou então um robô arriscado que opera um ativo normal, tá? Pela lógica, ambas as combinações funcionam muito bem. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, tá, Renato? Mas normalmente são esses bots aqui. Aí vocês podem criar os portfólios de vocês, tá? É igual eu fiz um vídeo essa semana falando mais a respeito sobre isso. Os portfólios, eles funcionam melhor do que um robô só. Então, por exemplo, se você pegar todos esses robôs aqui, olha, montar um gerenciamento para que todos eles funcionem junto, você vai ter um resultado bem melhor em taxa de acerto, em aproveitamento, em resultado financeiro, do que rodando apenas um robô de maneira isolada. Poder. Shao, bomba. Exatamente. O que o Shao dá, o Shao toma, tá? Teria algum controle stop? Não, não tem nenhum controle stop, porque o risco do retorno da gente aqui sempre é um para poder facilitar o gerenciamento. Tá? Então, a gente tem robôs com trailing stop, mas eles estão lá dentro do VIP. Se você está aqui dentro e quer ter acesso a eles, a gente consegue liberar o acesso deles para você sem problema nenhum, com custo já incluso aqui dentro do negócio, né? Para você que é afiliado, só que eles são semi-automáticos. Aí você vai cair naquele vídeo tutorial lá de como que você vai criar os sets, etc., para que você possa tirar o melhor proveito dele. Ele já não vem mastigado, não. Tá? E no caso, você tem que montar o set, escolher a corretora para rodar, colocar para otimizar, extrair o set, aí já é um pouco mais complicado. É igual eu falei, a ideia dessas ferramentas aqui é ser o mais simples possível para que todo mundo possa entrar e lucrar, entendeu? Alguém mais tem alguma dúvida, gente, a respeito sobre qualquer coisa, instalação, plataforma, escolha de robô? Se tiver, pode mandar aí. Ninguém, ninguém, isso mesmo? Tem alguém aqui dentro que está aqui, que ainda não faz parte, que tem alguma dúvida sobre entrar, capital mínimo, por que que a gente seleciona as corretoras? Normalmente essas são as dúvidas que a maioria sempre envia para a gente. Tem alguém aqui que não faz parte ainda? Tá, vamos lá. Foi passo a passo contigo, ó. Se liga só. O site que a gente sempre aconselha a galera a comprar é essa Contábil aqui, ó. Por que a Contábil, gente? Porque ela é boa e ela é barata, tá? Ela é muito boa e ela é barata. Normalmente, você não vai achar em outros locais. Lembrando, essa empresa aqui não é minha, eu estou fazendo mexer empresa de graça, porque é realmente uma empresa muito boa. Ela te dá 4 vCPU, que ó, 4 vCPU e 8 GB de RAM e 150 GB SSD por US$ 5,28. Normalmente, se você for em qualquer outro tipo de empresa de VPS, os caras eles vão te cobrar muito mais para te entregar muito menos. Tá? Isso é muito bom, principalmente para quando a gente for trabalhar com portfólio. Quando uma pessoa entra aqui dentro, ela sempre coloca uma continha, mas logo, logo ela quer colocar duas, três, quatro, então uma conta do amigo, do cachorro, do papagaio, o periquito dele ali, né? Para poder estar lucrando mais, e a gente vai precisar de uma VPS que aguente. Então a gente sempre aconselha contábil por isso. Clicando aqui em Jet Start, ó, que é esse primeiro link aqui, vai cair direto aqui nessa um mês, tá? Você seleciona aqui um mês, que é 6,60. O local sempre vai ser free mesmo, que vai ser esse aqui. Aqui em Storage, a gente seleciona SSD e seleciona o Ubuntu, tá? O suporte técnico, ele instala o Windows para vocês. Por que isso? Você selecionar o Windows aqui, ó, parece que tem um microfone retornando aí, gente. Deixa eu mutar aqui vocês. Acho que era do Ed. Se você selecionar aqui o Windows, você vai perceber aqui embaixo, olha, que ele vai te cobrar a licença do Windows, ó, que a Microsoft cobra deles. Então a gente seleciona o Ubuntu, tá? E aí a gente faz a escolha a instalação do Ubuntu para vocês 100% free, tá? Então seleciona o Ubuntu, vem aqui embaixo aqui em senha root, gera uma nova senha, não perca essa senha, porque senão o rapaz do suporte técnico vai ficar horas lá tentando recuperar essa senha junto com vocês. E depois disso é só clicar em next, e aí vai pedir para poder fala que você mesmo vai proteger seus dados, vai pedir para poder vocês colocarem os dados de vocês de pagamento. E pronto, depois disso é só pagar. Pode ser que vocês tenham um problema na hora de pagar, porque ele não aceita todo tipo de cartão, mas os cartões do Inter, Neon, Nubank, isso aí é tranquilo. Itaú também aceita, né? Então você pode acabar pagando com o PayPal aqui. Tá? Mas no geral é só você perguntar lá ao suporte técnico que ele vai te aconselhar. Você pode mandar os prints da onde você está, onde você clica, que ele vai te ajudando.
Vamos lá. Tô tentando agora de novo. Conseguiu entender, ô Eric? Se você quiser tentar fazer aí, enquanto eu estou aqui na live, eu consigo te auxiliar depois, tá? Gabriel, boa noite. Deixa só um Bo- feedback aqui. Quando eu fui fazer a minha, ela demorou alguns dias depois que para liberar. Então, assim, talvez você tentar por várias vezes, ela pode liberar mais de uma VPS. Assim foi o que aconteceu comigo. Eu tenho duas ativas. Eu acabo pagando as duas, mas só uso uma. Eu não consegui cancelar a outra depois. Assim, até daria, mas é bem burocrático para poder cancelar. Eu achei, né, pelo menos. Sim, eu vou dar uma ajuda com vocês nisso. O que que acontece? A liberação dela não é automática, não, tá? Ou seja, leva 3 horas até cair o e-mail lá com as credenciais. Normalmente, depois que o pagamento é confirmado, leva ali umas 3 horas e cai lá, ó, aqui é seu IP, etc. E a senha root, aquela que vocês geram aqui no início, na hora de configurar a compra, ela não vai por e-mail, tá? É por isso que eu falo para vocês, para evitar problema justamente por conta disso. Para poder cancelar é simplesão, ó. Deixa eu logar uma conta da Contábil aqui. Vai em login, faz o login normal. Aí eu não sei se você está indo para o painel novo ou para o painel velho. Mas no painel velho é bem mais tranquilo mesmo, quer ver? Ó, aqui, ó. Aí aqui embaixo aqui são as EPS que eu tenho. Clica aqui em seus serviços e logo aqui, ó, em Manage, ó, clicar aqui em Manage, tem a opção aqui embaixo de cancelar, ó, cancelar serviço. Aí você clica em cancelar serviço e seleciona a razão. Aqui embaixo vai te perguntar qual é a data que você quer cancelar. Você seleciona a data mais próxima, que é dia 16, coloca OK e clica em Submit. Pronto. Aí, os seus restantes dos 30 dias, ele vai computar normal, né? Porque, afinal de contas, a contábil você paga para usar e não usa para pagar. E aí, depois disso, já era. Todos os dados que estão lá dentro do servidor vão ser apagados. No novo painel deles, eu não sei como é que faz, mas eu acho que deve ser alguma coisa semelhante a isso. Eu fui nesse mesmo modelo, só que para mim apareciam alguns erros. Aí acabando que eu deixei, eu falei assim, agora eu vou usar isso aí, deixa aí, então já, na hora que eu precisar usar já tá lá. Eu costumo dizer que VPS nunca é demais. A gente, tipo assim, a gente fica guardando umas VPS aqui achando que vai usar, mas acaba nunca usando. Mas enfim, VPS nunca é demais. É Cadê? porque, assim, no plano que eu fiz, eu já tenho 3 contas ativas lá, né? Aí eu não sei se já tá começando a ficar pesado, eu tô achando um pouquinho lento, né? Não sei se é padrão assim. Tem hora que tá rápido, tem hora que tá meio lento. Essa basicona é mais ou menos umas três mesmo. Acima disso já começa a agarrar. Essa de US$ 5. Pois é, aí eu tô com a outra lá, aí eu até falar com o Diogo ver se ele conseguia atualizar, que eu meio que buguei nessa parte de colocar o Windows na VPS, eu Ah, aqui, não ó. lembro. É simples demais. A gente utiliza o site. Se vocês quiserem utilizar, é Tiny. É bem complexo, viu, gente, para poder fazer. Mas se vocês jogarem no YouTube assim, Tiny Installer tutorial. Aí vocês copiam esse comando aqui e cola dentro do Bitviz. Aí tem que baixar o Bitviz no PC também. É um vídeo tutorial no YouTube, rapidinho vocês conseguem fazer, quer ver? Team Installer YouTube. Deve ter algum vídeo assim. Team Installer. Vou copiar o nome do site aqui que é mais fácil. Com certeza deve ter um vídeo tutorial ensinando. Porque eu me lembro que quando eu aprendi foi com um vídeo gringo. Aqui, ó. Simplesona, olha aqui, ó. Foi esse vídeo aqui mesmo que me ensinou, deles mesmo. Aí eles ensinam a fazer a instalação. Aí você baixa um aplicativo no seu PC e instala. Mas enfim, se vocês quiserem pular esse passo, igual eu tô falando para vocês, é muito simples. É só mandar mensagem lá do suporte técnico que a gente instala para vocês. A gente já tem todas as ferramentas mesmo, a gente já tem até o plano pago deles, justamente por conta da quantidade de clientes que busca a gente. Então a gente mesmo já instala para vocês e devolve o VPS ali. É papo assim de uns 20 minutinhos já tá pronto. Só enviar a credencial e aguardar. Beleza. Gente, alguém mais tem alguma dúvida a respeito sobre projeto, VPS, instalação? Essa live é justamente isso, é momento de tira dúvidas mesmo. Se tiver alguma coisa, pode mandar Ah, aí. tá. Minha dúvida é sobre a questão da corretora. No caso, a gente iniciou com uma, e aí a questão de estar usando a outra agora. Você pode falar um pouco sobre, se não sei? Sim, claro. O que que acontece? O que que a gente fez? A gente fez uma votação entre os clientes aqui dentro do site. E aí a gente está migrando o nosso sistema para um sistema um pouco mais inteligente. O que que eles estão fazendo?
Hoje em dia, a atualização dos robôs, ó, por exemplo, esse aqui foi atualizado ontem. Então, o que que acontece? A ideia é que a gente atualize todas essas configurações várias vezes durante o dia. Só que para poder fazer isso, a gente tem que trabalhar com uma corretora só. Porque o programador ele vai integrar o servidor daquela corretora aqui dentro, né? Semelhante ao que fizeram aqui com o calendário trader, para que ele fique processando as estratégias, tentando ver se tem alguma coisa melhor aqui. E aí, hoje em dia, rola semanalmente, por quê? Porque o sistema ele busca as estratégias, a gente vai lá dentro, filtra e coloca dentro do site. Aí depois, no final de semana, busca outras estratégias, vai lá dentro, filtra e coloca dentro do site. Então, ainda tem uma parte manual nisso, que é o que a gente faz na mão. Então, para poder a gente automatizar 100%, só tem como ser 100% automático se for em cima de uma corretora só, né? Então, aí a gente fez o quiz lá, né? O quiz não, né? Uma votação, e a galera gostou mais da Infinox e tá literalmente todo mundo migrando para lá. Por quê? Nesse período de alta volatilidade agora, a VT ela aumentou os spreads dela. A Infinox não aumentou, ela continuou segurando os spreads como estava. Então, alguns clientes resolveram, viram isso e resolveram questionar com a gente. Eu, inclusive, que tenho conta lá dentro também, tem uma conta minha lá que eu rodo, também ficou com os spreads mais altos. Aí eu questionei o suporte da VT, eles disseram que é por conta da volatilidade, que normalmente quando o mercado fica mais volátil, sobe os spreads mesmo. Mas, enfim, se isso fosse algo normal, a Infinox também teria subido. Então, esse é um dos motivos também mais fortes aí que os usuários acabaram preferindo essa outra corretora, tá? Quer? Deixa aí. Ainda tem a possibilidade de testar o Rotom por 90 dias. Após esses 90 dias, quanto que paga por mês para poder usar? A VPS é a mesma que você acabou de mostrar? Sim, a VPS é a mesma. É a contábil. Aí você compra uma contábil, envia para a gente, que a gente faz a instalação do Windows para você. Sobre a questão do teste do Rotom, gente, o Rotom, ele só vai ser cobrado de vocês se vocês quiserem utilizar ele em outra corretora ou em uma própria firma, tá? O teste que a gente dá porque para a ferramenta é justamente para isso, para que vocês possam literalmente conhecer a ferramenta, lucrar. É igual eu já falei aqui em outras lives, vou continuar falando. A gente gosta que esse teste seja de 90 dias, justamente porque normalmente quando um trader ou outra pessoa que trabalha com a internet dá algum teste em uma ferramenta, ela dá no máximo 7 dias, né? Porque não confia. Então, como a gente confia nessa ferramenta, ela está com a gente aí quase 3 anos, praticamente, a gente dá esse teste de 90 dias para isso. Você entra, vê como funciona, lucra com a ferramenta, vê que ela é real, e se você quiser continuar utilizando ela, a gente não vai te cobrar nenhum centavo, desde que você continue dentro da corretora parceira da gente. Tá? Se você quiser utilizar ela fora da corretora, aí no caso você paga a taxa dele, sem problema nenhum. É US$ 25 mensais ou US$ 300 anuais. Tá? Mas de resto, continuará free enquanto você for nosso afiliado. Em algum momento, caso você deixe de ser nosso afiliado também, aí no caso a gente cobraria esse valor. Mas enquanto você for afiliado da gente, é muito tranquilo. A proposta inicial do site é essa. Ó. Vou até ler com vocês aqui. Ó. Aqui, ó. Cadê? Ó, 93% dos traders perde dinheiro porque o sistema foi feito para isso. Se você já operou Forex e perdeu dinheiro, a culpa provavelmente não foi sua. Você entrou em um jogo onde as regras foram escritas para você perder. O modelo tradicional, a revenue share, influenciadoras e corretoras, market makers, dividem o seu prejuízo. Eles não querem que você aprenda, eles querem que você jogue, aposte e quebre. É um ciclo vicioso que queima seu capital. A Forex Dexter nasceu para quebrar esse ciclo. Nós criamos uma estrutura onde o nosso lucro vem da corretora, pago por lote operado. Isso significa que quanto mais tempo você sobreviver e lucrar no mercado, mais nós ganhamos. Pela primeira vez, os interesses estão 100% alinhados. Então, por exemplo, a gente não ganha com perca igual, por exemplo, corretora de opções binárias, entendeu? O ideal daqui do projeto é manter os nossos clientes o maior tempo de vivo possível dentro do mercado, fazendo com que eles lucrem, porque aí, quanto mais eles negociarem, quanto mais eles aportarem, subirem o lote, melhor para a gente é. Se o cliente entra hoje e quebra na semana que vem, ele para de gerar comissão para a gente. E aí todo esse projeto morre. Né? A Forex Dexter e todo mundo que trabalha aqui dentro praticamente tira o seu sustento de dentro dessas comissões. Então, se os nossos clientes quebrassem as contas que eles
começassem a negociar aqui dentro, literalmente a Celina ficaria sem serviço, o Diogo ficaria sem serviço e um monte de gente ficaria sem serviço. Entende? Que é a galera que trabalha terceirizada para a gente. Justamente por conta disso. Que a nossa comissão ela vem sob o rebate. Não sei se vocês já viram na internet como que funciona, mas a maioria das corretoras de Forex elas pagam comissão para afiliado baseado em cima do lote negociado e não sobre a perca. Tá? Deu certo a VPS. Show. Assim que chegar o IP dela no seu e-mail, você envia para o suporte técnico ou então lá no suporte do WhatsApp que a gente vai instalar o Windows para você. Aí, dependendo de como é que for, você já consegue colocar para rodar hoje mesmo tudo. Você já chegou a. Qual vai ser a ferramenta que você vai rodar, Eric? Rotan, algum desses aqui do site? Rotan, show. É a melhor escolha para quem é iniciante, tá, pessoal? Está começando ele. Toma, Edu. Ô, Gabriel, não sei se novamente, nós comentamos até sobre, né? Eu tive essa pergunta, só que acho que fugiu um pouquinho, porque lá foi muito rápido. A diferença entre o Holton e o agressivo, você começou a falar um pouquinho, né? Será que você poderia terminar para mim, por favor? Vamos lá. Qual que é a diferença do Rotan agressivo para o robô de alavancagem agressivo? Existem duas coisas que vocês precisam entender, gente. A primeira, o Rotan ele é conservador por natureza. Então, até mesmo o set mais agressivo do Rotan ainda vai fazer menos do que o agressivo que o Deison está falando aí pra gente, que é um robô que tem lá dentro do projeto. Por quê? Tem a diferença de gerenciamento, que é isso aqui, e tem a diferença de operacional. Vou falar primeiro sobre a questão do Rotan, tá? Cadê o Rotan aqui, ó. Então, como é que funciona? O gerenciamento funciona assim. Se a pessoa tem US$ 300 e ela usa de lote 0,01, quer dizer, então, que ela está no agressivo. Afinal de contas, a margem dela para rodar por lote mínimo é muito baixa. Então, ela está dentro do agressivo. Se a pessoa entra ali na faixa com US$ 500 para cada 0,01, ela está no moderado. Quer dizer que ela já tem mais do que o mínimo. O mínimo para se rodar é US$ 300, então ela já tem mais do que o mínimo, né? Se a pessoa entra no conservador, aqui, que é justamente o quê? Seria a cada 1.000 que você tem na sua conta, tá, de investimento, você vai colocar um lote de 0,01. Isso se torna conservador. Quer dizer o quê? Que você tem duas, três vezes mais de um pouquinho o que é necessário para poder rodar. Deixa eu aceitar a pessoa aqui, peraí. Quer dizer que você tem duas vezes mais um pouquinho que é necessário para poder rodar o seu robô, que seria o Rotan. Só que o Rotan ele tem três operacionais diferentes. O conservador, o moderado e o agressivo também, que é exatamente isso aqui. Então, o que muda do set progressivo? É que o conservador, ele vai ser o cara que ele vai filtrar bem mais as operações. Ou seja, ele não vai entrar em qualquer lugar. Normalmente, quem usa o conservador, às vezes até reclama que ele fica 3 a 4 dias sem dar ordem, porque realmente ele vai filtrar as melhores oportunidades do mercado. O moderado, que é o operacional dele, já é menos criterioso do que o conservador, tá? Então, quer dizer que ele não vai entrar ele pode entrar em locais que o conservador entra, mas ele vai entrar em locais diferentes em alguns momentos. E o agressivo, ele dá ordem o tempo todo. Então, por exemplo, vamos supor que você tiver configurado lá o Rotom para poder rodar um par por vez e colocar ele no agressivo. Assim que ele acaba de fechar a ordem no par de moeda, ele abre outro, ele acaba de fechar a ordem no par de moeda, ele abre outro, acaba de fechar a ordem no par de moeda, ele vai abrir outro par. É simples assim, ele não fica parado. O agressivo normalmente ele trabalha assim, tá? Então existe a diferença entre o gerenciamento e o operacional. Aonde que entra o GB aqui? Aquele robô, ele é um HFT que a gente converteu ele para um operacional comum. Então, por natureza, o operacional dele já é agressivo. Só de você colocar ele para dentro do gráfico, não importa se você tem 1.000, 500 ou 300, ele já é agressivo. Ou seja, o operacional dele já foi feito para poder abrir ordem pra caramba. Entende? Para poder tentar e rentabilizar o máximo possível daquele movimento. Então, o operacional dele sempre será agressivo. Não tem como a gente colocar ele mais conservador. Entende? Ele é desse jeito. E aí, quando você já associa um operacional que é agressivo por natureza, com gerenciamento adequado para ele, aí ele se torna um robô de alavancagem, tá? Ou seja, ele não é um robô somente agressivo.
Ele é um operacional que, se a gente juntar a agressividade dele com gerenciamento agressivo, a gente tem o que a gente chama de um robô de alavancagem. Tá bom? Então, essa é a diferença entre os dois. O Rota, mesmo se você quiser, tipo assim, colocar ele no agressivo e colocar no operacional dele agressivo, no gerenciamento agressivo, para poder você quebrar uma conta com ele, você vai ter que. Mano, eu acredito que o mercado tem que ir muito contra, entende? Agora já é mais fácil é, isso acontecer com o robô de alavancagem, entende? Então, por exemplo, o Rota no agressivo, mês passado, ele fez o quê? 34 ou 38% de rentabilidade. O outro agressivo, no mês passado, ele fez o quê? 100, 200% da conta. Então, a diferença entre o outro realmente é muito grande. Sem contar também a quantidade de ordens, né? Um dá no máximo que 30, 40 ordens por mês, e o outro vai dar ali 600, 700 ordens se você deixar no mês. É realmente absurdo, dependendo do portfólio que você está rodando. É uma diferença gritante entre eles. Então, essa é a diferença entre gerenciamento operacional e o que cada um deles tem, tá? Conseguiu entender? Eu segui com o gerenciamento mesmo agressivo, eu não aumentei o lote não, deixei o lote inicial mesmo ele alavancando com o valor que eu tinha, mesmo o valor subindo. Isso é bom, porque ele tem mais margem. Quanto mais margem o robô tem para trabalhar, mais conservador ele é. Aí Conservador. foi nisso aí que eu pensei em trabalhar. Aí, se você quiser aqui, de repente, eu posso até compartilhar na tela minha VPS para o pessoal dar uma olhada, entendeu? Conforme eu fiz. Pra, de Vocês. repente, alguém Gente, quiser. o Dayson, ele conseguiu. É a mesma coisa que eu falei pro Renato mais cedo. Ele conseguiu fazer uma coisa sensacional. Ele pegou um robô que era agressivo pro Shao e colocou ele nos pares de moeda e tá tendo um resultado muito bom com isso que ele fez, cara. Então, tipo assim, lembra, Renato, que eu falei mais cedo contigo? É a mesma coisa, você pegar um robô normal e colocar ele num ativo volátil, ou então você pega um robô que foi feito com ativo volátil e coloca ele no par normal. Mano, o resultado dele Lembro sim, lembro sim, com certeza. Bah, tá realmente muito bom o resultado. Hoje a gente estava conversando em off, mas é muito bom o resultado mesmo. Sobre a questão do Gabriel, projeto, pode falar. tem uma dúvida. Tem como rodar na mesma conta, tipo assim, algum par do Roto e algum par do Projeto GD junto? Não aconselho, Tá. porque eles são robôs de grupos diferentes. Por exemplo, a gente está para poder introduzir aqui dentro um outro grupo. Muita gente gosta de robô de grid. Aqui, ó. Você vê? Aí aqui no caso vai ficar assim, ó. Carrega trem. Ó, exemplo aqui, ó. A gente tem aqui, ó, na lista de robôs, está escrito GD Gale na frente, ó. GD Gale Sculptor, GD Gale Rafael, GD Gale Pictor. Aí nessa lista nova, que vai subir, vai ficar o GD Gale e o GD Grid. Entendeu? Então, se for Gale, ele só faz Gale para a próxima operação, e se for Grid, ele literalmente vai fazer preço médio. Aí, nesse caso, os seus portfólios vão ficar completamente separados. Se você for montar um portfólio só com robô de Gale, então, perfeito, então, você monta um robô portfólio só com robô de Gale. Eles foram configurados do mesmo jeito, eles compartilham as mesmas variáveis globais, etc. Agora, o de Grid não pode ser colocado na mesma conta. Porque todos os robôs que a gente faz, eles compartilham a variável global para armazenamento de informações importantes. Para que isso? Caso o VPS reinicie, você não tenha que perder todos o ciclo ali, né, de gerenciamento de onde ele estava. Caso o MetaTrader trave e fique branco daquele jeito, né, e fala assim, o MetaTrader parou de funcionar, o robô ele não resete o seu estado. Então eles compartilham isso lá dentro da variável global. Pegar um robô que é de outro grupo e colocar lá dentro, provavelmente vai dar ruim. Bem provável mesmo. Beleza. Sobre a questão da mesa proprietária. Olha lá, por acaso tu queria algum projeto sobre mesa proprietária? A gente tem um projeto de mesa proprietária, só que ele não está aqui dentro, né? ah, entendi. Entendeu? Ele é esse grupo aqui, ó. Vou mostrar para você. Como é que é o nome? Expert Próprio VIP. É um grupo qual a gente fez para poder postar robôs só para mesa proprietária. Só que todos eles são semi-automáticos. Eu vou explicar o porquê disso. Lembra que na live que eu falei mais cedo que a gente estava tentando adotar somente uma corretora para que isso tudo aqui fosse automático e que eles ficassem atualizando as configurações? Então, pensa comigo, como é que faria para poder a gente manter toda essa quantidade enorme de robôs? São
197 robôs para a própria firme, todos atualizados. Não dá. Por quê? Porque um roda na D5, outro roda na FTMO, outro roda na Funding Pips. Então, para poder manter isso tudo atualizado, ficaria uma estrutura super e absurdamente cara. Então, a gente acabou deixando esse projeto aqui com a galera que normalmente entende mais, que é o que eles entram aqui dentro, escolhem algum determinado operacional que funcione para eles e utilizam esses mesmos robôs para poder criar os seus próprios sets e rodar de acordo com essas mesmas proprietárias. Até mesmo porque é importante lembrar todo mundo aqui que, caso vocês adquiram algum robô ou da concorrência ou nosso para poder rodar na própria firme, o set deve ser feito na própria firme que está rodando. Então, por exemplo, se o cara, eu usei um robô para passar FTMO, roda aí na sua funda de Next e vê o que dá. Vai dar ruim. O robô ele vai perder dinheiro. Porque um robô que funciona em uma determinada prop foi feito literalmente para aquela prop e não vai funcionar em outro. As pessoas até falam, funciona e tal, mas a gente sabe que cada corretora tem o seu spread, cada corretora tem sua derrapagem, cada corretora tem o seu swap, e cada corretora tem suas casas decimal diferentes, então normalmente dá problema. Né? Então, para poder manter isso aqui tudo em pé, a gente fez isso, colocou os robôs aqui dentro, onde os clientes têm acesso. Hoje em dia são 35 pessoas que estão aqui dentro desse grupo, e todas essas pessoas só usam esses robôs nas próprias firmes, entendeu? Entendi. Tá. E como faz para entrar nesse grupo, Dexter? Tem que chamar a Celina. A gente está com uma coisa bem legal para a galera que quer entrar no prop. Muito bom. Que, tipo assim, são preços realmente acessíveis, entendeu? Com uma determinada garantia para Sim, vocês, caso vocês usem algum desses robôs que estão aqui dentro e não passe na conta de vocês, a gente consegue reembolsar para vocês a assinatura do grupo, tá? claro. E tu teria alguma mesa assim que seria melhor? Tipo, a The Fivers ali, ela tem planos muito bons de progressão de carreira, né? Ó, hoje em dia, na altura do campeonato que eu não visto mais camisa de nenhuma própria. Vou explicar por quê. Eu tive problema com 100% de todas as próprias firmas eu tive problema. A D5 não pagou a galera porque não teve regra de consistência. Para você ter noção, a gente ficou com, na época, a gente pegou 3 ou 4 contas de 50 mil de cliente para fazer gestão. A gente lucrou na faixa ali de uns 3K em cada uma delas e não pagaram devido à regra de consistência. Fundscap, então, na época que a gente fechou parceria com eles, durou muito bem, mas aí todos os nossos clientes começaram a sacar grana pra caramba deles, eles começaram a derrubar as contas dos nossos clientes. Aquela Quantum FX também, a gente aprovou algumas contas delas, na época que ela soltou o cupom dela de 50%, depois ela tomou conta real de todo mundo. A própria FTMO, que dizem, né, que é a melhor empresa hoje atualmente, a gente tem até um aviso de todo tamanho aqui dentro do grupo, ó. Só pra você ter noção. Ó, atenção aos usuários. No último mês, a corretora solicitou o código-fonte dos robôs para verificar a autenticidade da operação. Ou seja, absurdo. A corretora te pedir o código-fonte do robô que estava rodando para poder liberar seu saque. Então, ela chegou a fazer isso. Na época, a gente já colocou os avisos. Depois disso, a gente começou a guardar todos os códigos-fonte do robô que a gente tinha. Outra coisa também. Ultimamente, a gente aprovou algumas contas FTMO. O que elas estão fazendo? Elas estão exigindo que os clientes operem na conta real igual foi na conta de desafio. Rantec, mesma coisa. Os clientes compraram o Rotom para poder colocar na Rantec e poder aprovar, e alguns pegaram robôs do grupo VIP para poder aprovar. Durante o processo de aprovação, os clientes foram bem, operaram as contas e receberam a real. Depois, elas alegaram que durante o processo de aprovação, os clientes utilizaram mais do que 1% na ordem de stop loss, por isso ela estaria chutando os clientes de lá e devolvendo o dinheiro deles. Aí, tipo, fica aquela questão, né? Se você tivesse perdido a prova do desafio, não estava nem aí. Mas como você conseguiu passar, eles arrumaram um problema lá, que você arriscou mais de que 1%. Então, tipo assim, se você tem $500, que seja, para poder investir, aliás, 300, né? Hoje em dia uma conta de 50 mil está na faixa de $300. E olha só para você ver, $300 é exatamente o mínimo que a gente pede. Então, tipo assim, eu acredito que a sua caminhada no mercado financeiro ela vai ser bem mais sólida, você começando dentro do seu próprio dinheiro do que você partindo para a mesa. Obviamente, eu não sou idiota de dizer que mesa não é a forma mais simples de você alavancar o seu capital e ter, né, uma grana a mais, mas essas são as experiências que eu obtive com o próprio firme. E vai por mim, mano. Eu trabalhei com o próprio firme durante 2 anos e meio. Ganhei muita grana com o mesmo proprietário, tive muita conta aprovada, muita mesa reprovada. Nossa, teve uma época, pra você ter noção, que eu cheguei a gerir mais de 50 contas de mesa proprietária ao mesmo tempo,
Custei dar conta de toda a minha cartela de cliente e Sim, tu já aprovou uma pra mim. aí, pois é, ó, te falando, o negócio é foda, E velho. aí eu saquei. Agora a verdade é que eu quero saber se vale a pena mesmo no The Fivers. E queria te perguntar se quando tu fez, quando tu colocou o robô na The Fivers, tu pegou a prova de 2 fases. Porque eu não li nada sobre regra de consistência ali, não sei se eles já tiraram ou não, mas pra mim é uma das melhores, é melhor que a FTMO até. Então, as contas já chegaram pra gente aprovadas já, essas contas pra gente fazer gestão. E, Ah, entendi. entendeu? Então, eu não sei qual que foi o modelo que eles pegaram, mas eu sei que para poder sacar, você tinha que fazer durante 3 ou 4 dias consecutivos 0,50% da conta, Sim, entendeu? 3 dias direto. Aham. Ah, sim. Isso. 3 dias. Ah, isso ainda tem, então é na de 2 fases. É, aí, o que que acontece? A gente fez 3 mil, não conseguiu sacar, só que, enfim, não dá bom, velho. Por que que acontece? Os robôs, normalmente, uma faixa segura ali de rentabilidade dentro da própria firma, ela gira em torno entre 0,7 até no máximo 1,5, por conta do DD diário, né? Então, tipo assim, o que você tem de líquido ali para trabalhar é o DD diário. Então, se você tem 3K de DD diário numa conta de 100, você vai buscar o gerenciamento em cima dos 3K, não em cima dos 100 ou em cima dos 10. Então, fica complicado você tentar fazer 0,50 utilizando, tipo assim, aquela margem ali do dia. Você acaba tendo que devolver, é complicado, velho. Complicado. Sim, Regra de consistência é foda. sim. Bem. O ideal, então, é usar o capital próprio, né? Mas Uhum, na Infinox ali eu vi que eles dão um bônus e tal. Ou usar a conta Cent também, né? exatamente. Conta sente, ajuda em muito a margem. Porque, por exemplo, pode não parecer, mas vamos supor que você coloca 300 USD numa conta Cent, você vai ter 3 mil, né? Não, 30 mil, na verdade. É, 30 mil. Aí, vamos supor que você quer rodar no conservador. Se você tiver uma conta standard, você não consegue. Só que 30K na Cent, você vai conseguir rodar no conservador. Por quê? Porque aqui você vai rodar com 0,30 de lote, e 0,30 numa conta de 30K é muito menos alavancado do que 0,01 numa conta de 300, entendeu? Ou não entendeu? Sim, sim, entendi. Aí você consegue colocar um portfólio bom para poder trabalhar, entende? Por exemplo, eu tenho relatos aqui que a gente recebe feedback de cliente fazendo na faixa entre 15% e 20% por semana. Por semana. Gente, você ganha demais. Porque, Tá? tipo assim, sem alavancar, entende? Por semana. Usando um portfólio bom. Por exemplo, tem um cliente que me passa um feedback, ele entra aqui dentro, ó, ele chega aqui, escolhe esse robô com 14 aqui. Ele literalmente baixa todos os sets, colocam todos eles para rodar, com aquela configuração de 2 ou 3 por vez, que é o máximo que a conta dele aguenta, e ele está fazendo a faixa disso, 15, 20% na semana, tem semana que ele faz 10, tem semana que ele faz 25, entende? E US$ 300 não é pouco, assim, é igual eu falei, já dá para poder você sentir o que o mercado está te proporcionando ali, entendeu? Sim, sim. A outra lá, porque você nunca demais estava falando nas corretoras. Não, pô, é porque pensa comigo, se você entra numa prop boa, e você percebe que ela tá pagando certinho, você vai querer desenvolver o trabalho lá dentro, não vai? Aí o perigo mora aí. Você começa a desenvolver o trabalho lá dentro, você começa a provar a conta dos clientes, os clientes deixam sua conta para gestão. Aí quando você vai ver, você tá sacando ali 80, 100 mil reais no mês, só que de várias contas. Aí você começa a arrebentar os bolsos dela, velho. É foda, velho. Sim, sim. Ô, Gabriel, uma dúvida minha que eu tinha é que eu achava que se você ganhasse, a corretora também ganhava assim, uma participação em cima do seu valor. Então, assim, fica meio que contramão do entendimento dessas coisas para mim, entendeu? Não, a própria firma ela ganha na perca. Por exemplo, Eu achei que ela ganhava em cima, que se você está ganhando também ali, porque, tipo, se nada, ela não fica moço. igual a mesa proprietária mesmo, ela não fica com a porcentagem do lucro. Não, ela fica uma porcentagem do lucro porque você pode olhar o contrato, chama saldo simulado. Pensa comigo, você sendo dono de uma empresa. Sério mesmo que você vai botar 100 cadol na mão de um peão que você nunca viu na vida, simplesmente porque ele deu a louca dentro de um mês e deu a win na conta e passou no teste? Qual que é o Não. sentido disso? Entendeu? É foda. Então, por exemplo, o cara tentou lá, vou dar um exemplo, o Renato comprou uma prova de 300, o Ailon comprou uma prova de 300, o Deison comprou uma prova de 300, o Eric comprou uma prova de 300. Aí deu aqui mil e... Quanto? 4 vezes 3, 12, né? Acho que não, 1.200. Então, quer dizer, então, o quê? A corretora lucrou e todos perderam a prova, 1.200.
Aí chega o Rafael, compra uma prova lá de 500, consegue aprovar ela, faz 1.500 de lucro, saca os 500 que ele investiu, mais os 1.500, ou seja, a corretora está no déficit de 4 pessoas. Quer dizer que ela vai ter que vender 5 provas de 50K para poder pagar o prejuízo que um cliente só teve. Então, quando... É por isso que as corretoras, elas pegam conta de gestão. Exemplo, na época lá que a gente fazia conta de gestão desse monte de próprio firme, a gente tinha uma conta para cada VPF, a gente tinha um robô rodando em cada uma das contas, e a gente fazia o mínimo possível respeitando as regras para que ela não percebesse que estavam sendo geridos pela mesma pessoa. Por exemplo, o cliente fulano de tal, a gente colocava o robô para operar o de CAD M15, o outro de CAD H1, o outro de CAD H4, para evitar ordens no mesmo lugar, porque se ela descobrisse que estava rolando gestão, ela derrubava a conta de todo mundo. E em algum momento ela alegou isso e derrubou. Ela não tinha como provar, mas ela derrubou. Entende? Por quê? Porque a gente estava dando prejuízo, igual eu acabei de falar. Você compra lá 50 contas. E aí, do nada, as contas estão sobrevivendo 3, 4, 5 meses, isso é fora da estatística. Entende? Ela vai começar a investigar aquele grupo de contas ali, entendeu? E ela vai descobrir, enfim, que está fazendo gestão e vai derrubar todo mundo. É dura a realidade, né? Mas é isso mesmo. É porque aí a gente começa a tentar analisar como que seria uma corretora normal, tradicional, né? Não. A corretora normal tradicional funciona de uma maneira completamente diferente. A corretora... Existem dois tipos de corretora. A corretora que segura a sua ordem no peito, né? E a corretora que manda a sua ordem ao mercado. A que segura a sua ordem no peito é a market maker. Ela ganha quanto a perca. Que é exatamente aquele que eu li aqui no início do site. Se você perde, ela lucra quanto a perca. Porém, por ela ser uma corretora de capital próprio, independentemente do valor que você ganhe, ela vai ter que ser obrigada a te pagar. Por quê? Porque ela é regulada. Existe a corretora que manda sua ordem a mercado, que é aquela que pega o seu trade aqui no seu PC, passa por dentro do servidor de roteamento dela, e aí ela manda sua ordem lá para dentro do provedor de liquidez. E o que é o provedor de liquidez, gente? É um local onde deságua as ordens de várias corretoras. Ou seja, é literalmente o mercado. Então, quando você ganha, você não ganha dela, você ganha do provedor de liquidez. Provavelmente você está ganhando dinheiro de outra pessoa que está perdendo. Aí a corretora lucra como? Com a taxa. Por quê? Porque ela vai te fornecer boas condições de negociação, você compra aqui e você só vai conseguir comprar se tiver alguém lá do outro lado vendendo. Entendeu? Então, quando você ganha o dinheiro, você está ganhando de outra pessoa. Ok. Agora, market maker não. Market maker, pelo menos, quando você perde o dinheiro, você perde para a corretora, e quando você ganha da corretora. O próprio firme não é nenhuma e nem outra. Entende o que elas fazem? Elas ganham dinheiro em cima totalmente da venda de prova. Aí, o que, que Miserável. elas, que elas fizeram, né? Eu vou soltar meu veneno aqui com vocês na live. O que elas fizeram para poder tentar impedir isso? Criaram a regra de colchão. Né? Algumas próprias firmas hoje em dia têm um tal do colchão. Ou seja, você aprova sua conta, depois que você aprova sua conta, você vai lá e recebe a real, e depois que você recebe a real, você ainda tem que fazer um colchão ainda para sacar. Por quê? Porque com o valor que elas te pagariam, elas colocam em uma conta real legítima, e aí todo lucro que você faz, na verdade, você está fazendo em cima da grana que você já receberia. Aí o sistema delas fica sustentável. Aí o lucro delas, sim, passa a ter 20% em cima do lucro total que você fizer. Então você vai ter que montar uma corretora. Sacou? A Rantec que faz isso, né? Uhum. O modelo da Rantec só é sustentável devido a isso, mas mesmo assim eu não implico ainda. Ela fez uma conta que é de 24 horas agora, tava lendo ali. Não sei se chegou a ver. Não vi, não. No final das contas, então, é melhor ficar com o seu capitalzinho próprio ali, rodando devagarzinho, tá tudo certo. Pô. É tipo assim, se você não tem pressa e tal, e não quer dor de cabeça, é bem tranquilo. A corretora, ó, corretoras market maker, que são reguladas, mesmo que você tá lá ciente que elas estão ganhando com a perca seu, as corretoras não vão segurar seu saque, velho. A corretora de capital próprio, ela só segura seu saque em eu acho que são dois motivos. O primeiro motivo é você utilizar o bônus para poder fazer arbitragem. Elas não gostam disso. O bônus é capital de risco delas. Então, você está usando o capital de risco delas para fraudar o esquema. Elas vão arrumar problema com você. O segundo ponto, deu documentação. Exemplo, hoje em dia, o brasileiro é muito
legal, né, velho? A gente pode perceber isso pelos nossos governantes. O ser humano, ele quer depositar via Pix e quer sacar via cripto. Isso se chama como? Lavagem de dinheiro. Então, se você fizer isso, a corretora ela vai te banir, vai bloquear a tua conta, mas ela vai remover o teu lucro em algum momento e vai te mandar você sacar pelo mesmo lugar que você depositou, propositalmente. Então, por exemplo, se você depositou via Pix, você só saca via Pix. Entendeu? Se ela descobrir que você está fazendo lavagem de dinheiro. São só essas duas coisas que eu já vi dar problema. E HFT, claro. Se você abusar, por exemplo, você abriu a sua corretora às 4 horas da tarde e percebeu que o gráfico dela estava parado e o gráfico de outra corretora estava andando. É um bug. Qual que é a sua função como brasileiro? Gente boa e legal. Você deve reportar esse bug à corretora, né? Porque afinal de contas alguma coisa aconteceu ali, ou foi uma falha técnica, coisa do tipo. Mas aí você não reporta. Você usa esse bug porque você já sabe onde o preço está, para levar vantagem. Então, se ela descobrir isso, o lucro que você fez dentro daquele momento vai ser retirado da sua conta. Entende? Provavelmente sua conta será encerrada. Esse tipo de coisa acontece. Mas fora disso, gente, vocês podem sacar tanto que vocês quiserem, velho, que não vai dar problema. Não, vocês não têm problema com saque. Tô enrolado então, viu? Depositei tudo via Pix, velho. O lucro você pode sacar para outro lugar, mas o seu depósito é só via Pix. Algumas 2, 3 vezes ela até vai deixar você sacar para outro lugar, mas em algum momento ela vai te falar, ô, por que você está depositando via Pix e sacando via cripto todo santo dia? Que merda é essa? Aí você vai ter que explicar de onde vem tua grana. Entendeu? Aí você vai ter que puxar um extrato bancário, enviar para ela, porque se acaso alguém procurá-la para ter explicações, ela vai falar, ó, aquele usuário ali, fulano de tal, me mandou isso aqui, ó. Ah, o dinheiro veio daqui. Entendeu? É só você pesquisar na internet assim, ó, políticas de lavagem de dinheiro de corretora de Forex. Você vai achar alguns documentários ou alguns documentos sobre. Entendi. Eu tinha outra pergunta para finalizar minhas perguntas, mas esqueci agora. Se tiver alguma dúvida aí, galera, pode mandar. Essas lives são justamente para isso, tá? Para eu tirar a dúvida de vocês sobre o mercado, sobre robôs, projeto, tudo. É isso aí. Ah, tá, eu lembrei. Foi por isso então que foi modificado, né, a questão até do Russell, lá, se não me engano, de outros robôs que a gente usava na VT, justamente porque abria muita ordens, não é isso? Uhum, Era bom, viu? exatamente. Ali eu fiz uma alavancagem sinistra. Depois eu vi que tá bom ainda, mas naquela época lá eu dobrei o capital 2 vezes, assim, rapidão. Exatamente. Abria muita ordem, abria ordem demais. E abrir ordens muito rápido é um padrão estilo de tick trade que é proibido. Se jogar no Google, ó, quer ver, ó? Ó, o que é tick trade? Que é o tick trade e por que é proibido. Provavelmente a gente vai achar pelas. Cadê? Tick scalping. Ó, as corretoras sérias, especialmente modelos STP e SN, costumam aplicar restrições ou limitar o número de ordens por minuto, por motivos técnicos de gerenciamento de risco. Estratégias de TIC operam com margens muito baixas e dependem de velocidade. Frequentemente exige liquidez que o mercado não consegue absorver instantaneamente. Lembra que eu falei que algumas corretoras pegam sua ordem e mandam mercado? Você só vai comprar se tiver alguém vendendo. E aí, quando você fica usando robôs assim, às vezes a corretora acaba te mandando num preço que não existe. E aí, para que o cliente não perca dinheiro, ela assume esse prejuízo, para poder o nome dela ficar limpo. Só que ela não vai fazer isso 100 vezes em uma hora. Entendeu? Ela prefere perder um cliente do que qualquer coisa. Outra coisa também, sobrecarga dos servidores. Disparar milhares de ordens em curtíssimo espaço de tempo sobrecarrega a infraestrutura da corretora, né? Podendo afetar a latência e prejudicar a estabilidade do sistema de demais usuários. E arbitragem de latência. Normalmente, tick trade está associado a isso aqui, que usam conexões ultra rápidas para identificar o preço. Aí, isso aqui é proibido. Simples assim. Entendeu? Então, é por esse motivo que ela pediu para a gente. Tipo assim, é igual o rapaz falou comigo na época: olha, os clientes podem continuar fazendo o lucro que quiserem, eu só preciso que você reduza essa quantidade de ordens que está enviando para cá. Porque senão a gente vai alterar a senha das contas de vocês, entendeu? Eu falei: não, tá bom. Aí a gente conversou com o programador e descobriu o que era. Não era nem o robô, era só o reposicionamento das ordens, que estava muito rápido.
Aí a gente alterou isso para, no máximo, 30 vezes por minuto e já era. Bateu, beleza. Estamos aí vivo até hoje, sem ela arrumar problema com a gente. Não deu bom, tá dando bom por enquanto. É que eu falei também já nas duas contas, né? Que na verdade eu tenho três contas ativas, né? De uma que eu fiz na sociedade, a gente colocou o valor de R$ 2.500, né? E depois de 4 meses, né, a gente está hoje lá em real, traduzindo, a gente está com 19.600 e pouquinho, né, US$ 3.720, e já foi sacado esse valor, já descontado o valor aplicado, e o gerenciamento que eu tenho é para a gente chegar de 5 para começar a manter saques mensalmente, né? Ela fez um só para poder. Eu optei por fazer logo esse saque para, tipo assim, ó, o valor investido já foi recuperado. Ó, Entendeu? mas E mostrar que o negócio funciona, porque a pessoa quer ver o dinheiro na conta. Falando que tem dinheiro lá é uma coisa, mas cair na conta de volta é uma coisa, né? deixa eu te falar uma coisa que eu acho que você pode achar que é mentira. Se eu te falar que esse resultado seu aí tá mais vinculado a o seu emocional do que no seu do que o seu robô, você bota fé, você vai falar, ah, Dex, mas quem tá operando é o robô, como assim meu emocional? Né? Que a gente vê muito assim, ó. A galera entra no Holton no primeiro mês, eles percebem que o Holton aperta muito. Aí o que eles fazem? Eles sobem a mão no próximo mês. Aí o mercado estoura, vai a conta embora. A culpa foi de quem? A culpa foi do robô ou foi do emocional da pessoa? Emocional. Tipo assim, você lembra que você acabou de falar aqui na live? Nossa, mesmo alavancando, ainda continua mantendo a ordem inicial ainda. Ou seja, você não foi ganancioso. E a ganância é o que vende o cara, pô. Sim, Entende? é verdade. A ganância é o que vende o cara. Então, esse resultado tá literalmente em cima do teu emocional. Por quê? O robô ele precisa de 300 USD para funcionar. Você começou com 300 USD, hoje em dia tem 3.000, e ainda mantém a 0,01, mano, você não está sendo ganancioso. Você está literalmente sendo consistente. Chegou o momento com esse valor aqui, ele vai fazer uma diferença super significativa dentro do seu montante de capital. Entende? Então é isso. O Sim. que eu vejo hoje em dia o cara começa com 300, no mês que vem ele tem 600. Ao invés dele colocar um outro robô com 0,01, né? Diversificando, não. Ele sobe a mão, triplica a mão, quadruplica a mão. Aí tu vai ver, meu robô estopou. Fala, pô, mano, mas você foi o único. Calculou o lote errado. Entende? Ou então foi ganancioso mesmo. Enfim, Ah, então, eu queria uma, assim, mais ou menos, né? Qual capital teria que ter para tirar na média de 250 com a programação do Holton? US$ 250 semana, assim. por semana, Sim. ó, vamos lá. Como é que vocês vão fazer esse cálculo? Regra de três. Quer ver? É fácil. Você vai pegar aqui a rentabilidade do Holton. Eu vou dar um exemplo aqui do FX Book dele. Acho que a pergunta dele foi, até eu te mandei agora sobre o Holton. Ele fez 100% em 3 meses, né? Foi isso, mais ou menos, eu acho? Nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses. Aí eu te perguntei, já eu sei que você vai responder, mas aí eu perguntei a modalidade, se foi no conservador, acho que foi no agressivo, não Não, fala a foi no memória. agressivo. Você fez o post de alguém e eu não me recapitulei, eu perguntei, não sei se eu perguntei, mas enfim, pode continuar. Teve o usuário que fez mais um conservador. É aquela questão que eu expliquei aqui em cima. O que o usuário fez? Ele pegou o set conservador, que filtrava bem as ordens, e colocou lote muito alto. Aí, tipo assim, nunca passava do segundo grid. Batia uma ordem e usava mais, no máximo um grid para recuperar e voltava. E foi assim o mês inteiro. O cara saiu de 500 para quase 3K, velho. Entende? Ou seja, literalmente, ele pegou um set que acertava muito e colocou para alavancar. Caramba. Entendeu? Foi para quase 3K, foi para 2.700 e pouquinho. Entendeu? É igual eu falei para ele, ó, você não conseguirá fazer isso todo mês, mas fato no mês que você conseguir, você vai pegar 2, 3 vezes mais investimento. Então é tranquilo. Quer ver como é que faz a regra de três? Deixa eu perguntar aí aqui, gente. Então, vamos lá no Gemini. Há uma rentabilidade de 6% ao mês. Quanto eu tenho que ter na conta para eu conseguir tirar US$ 1.000 no mês? Aí ele vai fazer regra de três. Ele vai literalmente pegar, ele vai fazer a meta que você quer financeira, seus, olha lá, ó, capital necessário, principal, rendimento mensal.
Olha lá, cadê? Você vai precisar de ter US$ 16.000 no Holton conservador. Aí você consegue, aí como ele rende na faixa ali dos 6% ao mês, você vai conseguir tirar ali os seus 1K USD, né? Que dá uns 250 USD por semana. Então você vai precisar disso aqui, literalmente. A gente tem um usuário com esse capital aqui. Ele ganha bem, velho. Só que ele roda no moderado. Então, tipo assim, ele tem 100 mil, ele tira na faixa de 12 a 15 mil por mês. Tem mês que ele tira 17. Tá com a gente aí, vai fazer uns Dólares, 7 Gabriel? meses. Não, ele tem 100 mil reais. Isso dá uns US$ 20.000. É mais ou menos acho que eu te mandei mais cedo, né? Chegar a meta para poder fazer isso. Só que aí, Gabriel, entre essa observação dos 16, ela pode virar 8, né? Se você tiver 8 mil, porque com bônus da corretora, claro. Né? Tem as observações, né? Sim, mas esse bônus ele é de margem, tá, pessoal? O que que acontece? O bônus de margem ele é diferente de qualquer outro tipo de bônus de saldo. Por exemplo, se você deposita 1.000 e você tem 1.000 de margem, isso vai servir única e exclusivamente para que você não entre no stop out. Ou seja, isso permite que você abra mais lotes com menos capital. O seu capital ainda é 1.000. O que quer dizer que se você perder, você vai perder do seu capital, e se você ganhar, você vai ganhar do seu capital. Isso aqui serve unicamente para poder burlar aquela regra que a corretora tem de não poder te dar uma alavancagem maior do que 1 para 500. Entendeu? Então, tipo assim, é literalmente para margem. E aí, é como se você estivesse operando com alavancagem de 1 para, sei lá, 1.000, sacou? No final das contas, somente 20% desse valor aqui é de saldo. Então, por exemplo, se você tem 1.000, mais esses 1.000 aqui de bônus, vai ficar 1.200 só de saldo. O restante é de margem. Quer dizer que se sua conta tem 2K e ela flutuar 1.201, a corretora vai lá e zera todas as operações dela. Entendeu? Não entendi, ela pega o stop out, mas eu quis dizer assim, né, com essa projeção de você conseguir aumentar um pouco o lote, né, e conseguir rentabilizar um pouco a mais. Sim, a ideia do bônus é justamente essa. Porque aí, como você tem mais margem, você pode entrar com um lote maior sem se preocupar com o stop out. Isso aí, na questão assim, porque de repente ele quer atingir aquele valor, né, de US$ 250 por semana, né, que daria US$ 1.000, né, ou seja, 5 mil, rentabilizando 5 mil mês, ele usaria esse bônus para poder diminuir a margem de entrada dele, no caso, que é o capital inicial. Talvez ele, não sei, eu não conheço ele, não, Renato, mas de Isso repente, mesmo, se ele não tiver, exatamente. se ele não tiver esse valor todo inicial, teria metade, diminuiria. Aí a chamada de margem dele vai ficar menor em relação ao capital todo que ele precisa. É muita grana, ô Renato? Ah, 16 é? pila? Mas é aposentador, é o que eu costumo dizer, velho. A gente tem uma conta aqui com a corretora que ela é BRL, né? Os caras estão depositando 10K, pra você ter noção. 10 mil reais, mano, os caras estão depositando. E estão tirando ali na faixa ali de 1.800, entendeu? Então, tipo, É, com 10 mil, mano, sacou? 10 mil. Então isso é muito bom, porque às vezes o cara ia ter que. A gente sempre brinca aqui internamente, né? Pô, o cara teria que contribuir 35 anos com o valor do salário mínimo, poder tirar um salário mínimo. O cara investiu 10 mil, tá tirando 1.800. Entendeu? É muito legal isso, cara. E é igual eu falei, o ideal é o dinheiro fazer diferença na vida da pessoa. Pagar uma parcela de financiamento de uma casa, ou, sei lá, abastecer o tanque dele. É a pessoa tirar o dinheiro do mercado e viver com aquilo, e usar para aquilo. Porque depois que você prova do mel, você não quer saber mais de outra coisa, não, pô. com certeza. Ô, Gabriel, eu te fiz essa pergunta no WhatsApp, e talvez eu sei que você vai me responder lá, mas eu quero te perguntar algo aqui. Justamente sobre isso, sobre aplicações. Hoje, assim, a gente aplica esse valor, é seguro deixar. Eu sei que a gente tem uma projeção, a gente pensa, mas para a gente se rentabilizar mensalmente, e esse, é claro que a gente tem que ter um capital, igual aí, 16 mil, vou dar exemplo, US$ 20.000, para você ter ali algo rentabilizando legal. Você saca todos os, tipo assim, coloca um pouquinho e saca, ou você tem alguma coisa que você deixa assim, não vai estar no valor X e vai me rendendo aquele grãozinho, tipo, acho que, desculpa falar assim, não sei, autorização para falar, você comentou sobre a sua esposa que ela tem uma conta lá para fazer o cabelo, esse negócio lá. Uhum. Ó, primeiro, respondendo a primeira pergunta, se é seguro deixar, olha aqui, ó. A corretora VT Markets oferece proteção para seus clientes através de um seguro de fundos de responsabilidade civil de até US$ 1 milhão por cliente. Aqui no Brasil, você tem um seguro de até 250 mil por pessoa.
Lá é até US$ 1 milhão por cliente. Então, você pode deixar a sua grana tranquila. Você tem sua documentação legal, tudo tranquilo, você não vai ter problema. E outra, se caso você tiver, ela vai deixar você sacar pelo mesmo lugar onde você depositou. Só por aí já é uma informativa que eu acredito que a maioria da galera aqui da reunião não sabia. Vocês sabiam disso, pessoal? Que corretora de Forex também tem fundo garantido ou não sabiam? Eu sabia, mas não sabia do valor. Pois é, a da VT é 1 milhão, se não me engano. A da Infinox também parece que é 1 milhão, a Rantec também é 1 Eu não milhão. sabia. É mais ou Não menos sabia. isso. Tá? Ela tem, diferente do fundo garantidor estatal, a VT Martins garante ativos de trade por meio de apólice de seguro de transações financeiras globais. Gente, é grana pra caramba. E aí, o que que acontece no meio desse quesito, né? Eu, Gabriel Henrique, hoje em dia, não deixo toda a minha grana em corretora de Forex. Deve ter hoje uns 118 mil dentro delas, que é justamente o capital que eu trabalho hoje. Mas a maior parte do meu dinheiro fica lá dentro da Binance. Aí você fala, mas como assim ficar lá dentro da Binance parada? Sim, infelizmente é isso. Eu não vou colocar uma quantidade de dinheiro maior dentro das corretoras. Eu não vou conseguir trabalhar com elas. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, seriam muitas contas para poder gerenciar. Segundo, ainda quer queira ou quer não, mesmo eu tendo já quase 10 anos no mercado, tem uma questão de emocional no meu trabalho. Então, deixar toda essa grana lá dentro para mim pesaria mais a minha mente do que ajudaria. Quanto maior o capital, maior a pressão. Ah, mas é só você focar em porcentagem. A gente sabe que na prática não é dessa maneira. Então, a maior parte do dinheiro fica totalmente lá dentro da Binance e a gente só liquida quando a gente manda para o doleiro pagar a conta. É igual eu brinco aqui com o rapaz, né? Por exemplo, virou uma fatura de cartão, eu tenho que pagar. Aí quem paga? O doleiro paga. Envia a fatura do cartão para ele e manda os dólares para a carteira dele. Aí outra pessoa fica pagando a fatura do meu cartão e normalmente é o meu querido amigo doleiro. Faço negócio com ele desde 2018, para vocês terem noção. E funciona assim, entende? Mas no geral, uma boa parte da grana fica lá dentro das corretoras, que é justamente necessário de eu fazer o meu sustento, pagar minhas contas, etc. Entende? E por aí Eu vai. não entendi direito ali, você falou cento e poucos, o quê? $1.000? Não, reais. Isso dá o quê? Dá uns 20 cada dólar. Está dividido entre as duas corretoras, a Infinox e a VT. Ah, tá, entendi. Entende? Ó, a minha rentabilidade hoje em dia gira em torno de 18% a no máximo 20% ao mês. Tem mês que eu faço 24%. Gente, isso dá para viver uma vida de rei aqui no Brasil, velho. Pode não parecer, mas isso Não, com realmente dá para. certeza, nosso Deus. Certo. Sim. Mas a questão toda não é essa, a questão assim é você chegar no equilíbrio de, cara, de você ter flexibilidade de você estar em casa, estar em qualquer outro lugar. Nossa, não tem preço, meu irmão. Rapaz, eu para tirar o salário, eu tenho que trabalhar pra caramba. Não, eu Eu, entendo. então, assim, a atenção é o quê? É trabalhar com inteligência, né? Vamos dizer assim, né? Trabalhar com Sim, inteligência. Eu não sim, quero com certeza. o tanto que eu me arrisco para poder trazer, entendeu? Assim, então, assim, é complicado, entendeu? A distância de um lugar para o outro, correria não para, entendeu? Então, assim, de você ter essa flexibilidade de tirar um valor rentável dentro de casa para a sua família, não tem preço, não, nosso Deus. Ó, ouça bem o que eu vou falar para vocês. Isso que eu vou falar para vocês aqui vai envelhecer vocês muito em pouco tempo. Olha só, a maturidade do mercado. Ó. Muita gente não faz isso. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Pegar o relatório dos últimos 90 dias. Ó. Vocês conseguem perceber que dentro desse portfólio aqui que eu estou mostrando para vocês, existem contas negativas? Olha, essa conta aqui está negativa 185. Eu sempre vou falar disso porque isso aqui é um quê que a pessoa só acorda quando já é tarde demais. Ó, deixa eu colocar aqui, quer ver? Puxar 90 dias. Essas aqui são as contas auditadas que a gente tem, tá, pessoal? Dos robôs da gente. Ó, essa conta aqui, ela tá negativa 185. Abaixamento dela 194. Essa aqui tá negativa 55. 43, 20, 18, 17, 16, 14. Olha, todas essas contas aqui estão negativas. Certo? Até aí tudo bem. Essas aqui estão positivas, ó. E olha no geral. Entenderam? Ou seja, são 162 contas. Volto a dizer, igual eu falei na última live, não estou mandando ninguém aqui criar 162 contas, até mesmo que vocês vão ter que ter um capital mínimo de 300 SD para poder investir em cada uma delas. A questão aqui é simples. Isso quer dizer que quando você desfragmenta o risco, você fica menos exposto. Simples assim. Entende? Colocar todos os ovos em uma cesta só não é inteligente. Entende? Pode ser que em algum momento a estratégia ela venha a falhar. Por exemplo, aqui embaixo eu tenho essa estratégia aqui, olha só pra você ver. Ó.
Em algum momento, olha, ela falhou mais do que acertou. E aí, justamente porque o capital ou o saldo, né, está dividido justamente aqui dentro nessa margem, olha aqui, ó, essa outra aqui, ó. Olha, tá indo bem, ó. Então, desfragmentar é importante. Isso vai definir bem para vocês aí, entende? Um ganho mais considerável. Ó. Existem momentos que realmente o mercado não respeita. O que vocês precisam de entender é que quando o mercado não respeitar, vocês não podem quebrar 100% do capital de vocês. Quantas vezes aqui vocês não estavam indo super bem, aí o mercado vai lá e parou de respeitar e quebrou tudo que vocês tinham e levou com juros e correção monetária. Aí o erro estava onde? Estava na estratégia? Não, não estava na estratégia. A estratégia não vai funcionar 100% do tempo. O erro estava dentro de cada um de vocês que não soube gerenciar o esquema. Porque o stop, ele vai vir. Cada dia de gain que você tem na tua vida torna o seu stop cada dia mais perto. Entende? É realidade isso que eu estou falando para vocês. E aí, quando o stop vier, você não pode devolver tudo para o mercado de volta. Exatamente aqui, ó. Em algum momento, ó, as estratégias vieram a falhar e depois se recuperaram. Olha, em várias épocas aqui a gente pode perceber que elas não tiveram um desempenho muito bom. Mas olha aqui o lucro somado de todas elas. É lindo, não é? É por isso que eu falo para vocês. Tem o portfólio, que é justamente o quê? Você dividir a sua conta em diversos pedacinhos e colocar os robôs para trabalhar. Igual exemplo que eu acabei de falar aqui com o Renato mais cedo. A gente tem uma conta Cent de 30K, com 300 USD, você pode rodar um robô apenas com 0.01. Mas com 30K Cent, você pode colocar literalmente 30 robôs rodando com 0.01 no conservador É ainda. isso que eu quero fazer. Com certeza é isso que eu quero fazer, Dexter. E funciona. Por quê? Porque você está desfragmentando o seu risco. Entendeu? Só que vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa, né, de Instagram, que trabalha com Instagram, entra dentro de uma live minha aqui, começa a me julgar. Ah, mas conta de Cent não dá dinheiro. Que não dá dinheiro, mano. Você tem que escolher. Mais uma vez, é o que eu sempre falo. Você quer operar shallow ou você quer ganhar dinheiro? Você quer operar com standard ou você quer ganhar dinheiro? Eu quero ganhar dinheiro. Entendeu? Então, é aquela questão. Com certeza. A galera fala, mas robô de preço médio só quebra a conta. Ah, é mesmo? Robô de galho só quebra a conta. Ah, é mesmo? Olha aqui, todas as estratégias aqui, elas usam galho, ó. Exemplo, essa aqui, ó, chegou a ficar 191 negativa, ó. Olha só pra você ver, ó. Ela perdeu com 0.01, perdeu com 0.02, perdeu com 0.04, perdeu com 0.08. Chegou na última mão aqui, ó, antes dela estopar, ó. Recuperou e voltou. Olha aqui a curva de capital dela, ó, de quando ela pegou o DD. Entende? Em momento nenhum ela chegou a rebaixar os 300 USD que ela tinha direito de rebaixar, ó. Pelo contrário, ela rebaixou os 491. Entendeu? E aí a soma total de todas elas, ó, dá 3.175. Isso aqui é 1% do valor total investido nas contas. Entendeu? Então é maravilhoso, velho. É maravilhoso. E aí quando você faz, direto eu fico postando no Instagram, né, sobre portfólio. O Holton. O Holton é um robô de portfólio. Quer ver? Olha só pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se ele tem negociação aberta. NZDCAD. Ele é um robô de portfólio que trabalha com uma operação só por vez. Aí eu vou selecionar aqui, sei lá, esse mês aqui, ó, para poder a gente dar uma olhada nas operações dele, ó. Olha aqui, ó. Grande parte do mês ele operou NZDCAD, GBP-NZD, GBP-JPY, ou seja, é um robô de portfólio. Ele operou diversos ativos dentro do mês, ele não ficou travado só em um. Entende? Em algum momento, quando um robô estava trazendo uma rentabilidade negativa para ele estava usando outro par para poder compensar, e por aí vai. Entende? Desfragmentar, gente, é muito lindo. É bom. Entende? É isso. O Dexter, o Holton seria o melhor robô? É o mais antigo, né? Que a gente tem disponível para o público. Assim, não é o mais antigo, mas o que a gente tem disponível para o público é esse. Só reforçando a pergunta que eu tinha te feito ali, então, o capital para tirar na média de $250 na semana seria mais de $10.000? Exatamente. No conservador, né? Sim, conservador. No conservador. No conservador, eu tenho orgulho de dizer que ele nunca estopou. Ele quase foi embora aqui, ó. Foi em dezembro de 2025 e a outra vez foi em dia 27 de janeiro. Isso aqui foi devido àquelas situações Donald Trump, entende? Fazendo merda. Então, é incrível. Muita gente fala, velho, é muito difícil ser trader com Donald Trump sendo presidente. É mesmo. Verdade, é mesmo. Tô falando sério para vocês.
Nossa, gente, eu tô no mercado, eu entrei em junho de 2016. Eu comecei com opções binárias, agora vim com Forex. Justamente devido a essas questões de problema de liquidez. Toda santa vez é por medida geopolítica desse cara, velho. Toda santa vez. É incrível. É incrível. É surreal isso. Acho que nenhum outro presidente é tão volátil quanto esse cara é. Então, para investidor é foda. Mas a gente sobreviveu aí. Então, é importante lembrar a todos vocês. No conservador, a gente nunca estopou. No moderado, a gente chegou com um DD de, se eu não me engano, 78. Algumas contas chegaram a pegar até 90% de DD no moderado. E o agressivo quebrou em dezembro. Então, tipo assim, se vocês forem colocar ele no agressivo, lembre-se, o adesivo já quebrou. Ah, Dex, qual foi a última vez que quebrou? Em dezembro? Ah, mas tá tudo bem. Afinal de contas, ele faz uma média de 40% ao mês. Então, quer dizer, então, que depois de 3 meses ali, eu já salvei o meu investimento. Mas sabe quantas pessoas sacam depois que fazem 100%? Muito poucas. Então, é igual eu falei com uma parcela da galera que eu tenho contato direto aqui. Tem gente que tá no agressivo, que já tá lá 200, 300% acumulado. Os caras não sacaram ainda. Fala assim, não, Gabriel, deixa eu quieto aqui. Não, eu tô falando da questão do roto aqui. Um deles eu até brinquei. Você tá esperando o robô quebrar pra você me xingar no Instagram. É isso que você tá esperando, né? Porque é foda, velho. Não, não aumentei o lote, então eu tô no conservador, lote Sim, 0,27. exatamente. Mas eles não. A cada 300 de capital que sobe, eles sobem um lote junto. E tá indo, e tá virando aquela bola de neve. Tipo assim, Não, aí começou o dá. primeiro mês Aumenta rendendo tudo, né? 10. Aumenta tudo. Ah, daí aumenta tudo, bah. Uhum, Se aumenta o lote, se aumenta o drawdown, tudo isso, assim. exatamente. Eu não vou Ah, dizer que vocês já. sabem que uma hora eles vão quebrar, Sim, certo? com certeza. É, Mas falta de aviso não é, velho. sim. A gente já tá aí com o resultado do Holton aí conservador e ele praticamente não quebra. É isso aí. Uhum. É isso aí. Hum. Gente, é isso. Eu vou fazer outras reuniões dessa com vocês aí durante a semana. Sempre eu vou estar Fechou. mandando o link nos grupos do Telegram, nos grupos do WhatsApp que a gente tem. Eu vou estar tirando dúvida de vocês, auxiliando vocês com o que vocês precisam, fazendo esse bate-papo legal. E isso aqui vai ficar gravado também, caso vocês queiram ver depois, vou subir lá no YouTube. E qualquer coisa que vocês precisarem, manda mensagem no suporte da gente, a gente vai auxiliar vocês, tá? Show de bola. Eu vou lá que já tá dando meu horário. Abraço, viu, Feito. pessoal? Obrigado por ter apreciado. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Boa Gabriel, boa noite. Valeu. noite. Obrigado aí.